Olá, meus queridos alunos, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Começar aqui a correção da prova de eletrônica, a prova de análise combinatória. A gente começa aqui com a questão número um. E nessa questão a gente fala, a gente tem questões de princípio multiplicativo, de permutação e de combinação, só que são questões bem imediatas e bem simples. E aí a gente vai dificultando essas questões ao decorrer da prova. Então, a primeira questão, a gente tem a seguinte situação: uma loja de artigos deseja organizar uma vitrine com 7 camisetas. Dessas, 3 são vermelhas, 2 são azuis e 2 são verdes, sendo indistinguíveis. Quer dizer, as camisas são iguais, né? As camisas são idênticas dentro de cada cor. De quantas maneiras diferentes essas camisetas podem ser organizadas numa fila da vitrine? Então, eu quero formar uma fila. Professor, você quer formar uma fila de quantos elementos? Eu quero formar uma fila de 7 elementos. Então, eu quero formar uma fila aqui de 7 elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que eu tenho 3 elementos repetidos, que são os 3 vermelhos, 2 elementos repetidos e 2 elementos repetidos aqui, que são os verdes, né? Então, aqui eu tenho vermelha. Deixa eu colocar aqui vermelha, vermelha, vermelha. Eu tenho aqui 2 repetidos, lá azul e azul, e as 2 verdes que também são repetidas. Por que que eu estou circulando esses repetidos, né? Porque quando eu for permutar, não faz diferença eu trocar de posição os verdes com verde, ou azul com azul, ou os vermelhos com os vermelhos. Não faz diferença nenhuma aqui para mim. Então, nesse caso, eu vou pensar na permutação de 7 elementos, só que eu tenho. Vou tirar a repetição dos vermelhos, dos azuis e dos verdes, tá? Então, aqui, ó, permutação de 7 com repetição de 3, com repetição de 2, com repetição de 2. Bacana? Então, aqui, ó, a gente vai ter 7 fatorial, tirar as repetições dos vermelhos. Então, eu vou tirar, colocar aqui 3 fatorial, dividir por 3 fatorial, tirar as permutações do azul, vou dividir por 2 fatorial, e retirar a permutação entre os verdes, eu vou tirar aqui 2 fatorial. Bacana? Fazendo essa conta aqui, ó, eu vou deixar aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Cortar o 3 com 3, 2 fatorial é 2, né? Então eu posso cortar esses 2 com 4. Vai sobrar aqui 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 42 vezes 5, 210 possibilidades. É uma questão aí direta de permutação com repetição, que a gente vai ter 210 maneiras, 210 possibilidades de trocar aí de posição as camisas nessa vitrine. Tranquilo, gente? Então, primeira questãozinha aí direta de permutação com repetição. A segunda questão, letra B, fala o seguinte: eu tenho uma universidade que possui 8 biólogos, 7 geólogos, 9 químicos, né, e 10 físicos. Eu vou até colocar aqui, ó, os biólogos, vou colocar aqui para ficar fácil para a gente. Eu tenho 8 biólogos, eu tenho 7 geólogos, eu tenho 7 geólogos de novo. Químico, eu tenho 9 e físico eu tenho 10. Então, ele quer que a gente escolha, né, um biólogo e um geólogo ou um geólogo, um químico e um físico. Vamos para a primeira escolha, né, um biólogo e um geólogo. Eu tenho que escolher o biólogo e o geólogo, né? Quando é o I, eu tenho Vesa, que eu tenho 8 possibilidades para esse e 7 possibilidades para esse. Ou, olha o ou aqui, o ou na matemática é o mais. Eu quero fazer aqui 3 possibilidades. O geólogo eu tenho 7 maneiras. E o químico que eu vou multiplicar eu tenho 9. E o físico que eu tenho 10. Fazer a conta aqui, né? 8 vezes 7, 56 possibilidades. Mais 9 vezes 7, 63. Com 10, 630. Bacana, meus amores. Então. 0 com 6 6, 5 com 3 8, 686 maneiras, possibilidades, né? Possibilidades de eu escolher aí um biólogo, um geólogo ou um geólogo, um químico e um físico. Questãozinha direto de princípio multiplicativo e aditivo aí para vocês fazerem na prova. Bacana? Agora, depois dessas duas mais simples, talvez a questão que teve mais erro na número um, a letra C, que é uma questão de combinação, né, de escolha. A gente vai falar o seguinte: uma feira de ciências serão apresentados 8 projetos. A comissão organizadora deseja selecionar 3 deles para receber uma apresentação especial na cerimônia de abertura. De quantas maneiras esses 3 projetos podem ser escolhidos? Repara que aqui eu não falei nada que é apresentado, porque quando eu falo que o projeto vai ser apresentado, tem uma ordem, mas eu só quero escolher 3. Então, de 8 projetos, eu quero escolher 3.
Então vai ser uma combinação de 8 escolhe 3. E por que que é uma combinação? Porque é uma escolha, vou até escrever aqui, ó, escolha não ordenada, ok? A partir do momento que eu escolhi o projeto A, o projeto B e o projeto C, não faz diferença eu ordenar, falar que é o projeto B, A, C. Então, é uma escolha não ordenada. Toda vez que for uma escolha não ordenada, eu vou pensar na combinação. Lembrando aqui, né? Combinação de N escolhe P, a gente tem N fatorial n menos p fatorial vezes p fatorial como fórmula de combinação. Então, aqui, no caso, a gente vai ter 8 fatorial, 8 menos 3 que vai dar 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Muita gente usando a fórmula errada, colocando só 8 sobre 5. Talvez uma fórmula de arranjo aí, que não é o caso dessa questão, mas a combinação é essa fórmula aqui, tá, gente? Então, vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes um. Eu vou cortar o 5 com o 5. Vou cortar o 3 vezes 2 vezes um com 6. Olha só, meus amores, 8 vezes 7 vai dar 56 possibilidades. Deixa o prof fazer uma coisa aqui, ó. Deixa o prof fazer uma coisa aqui. A gente vai pensar junto aqui num erro que aconteceu. Olha só, muitas pessoas fizeram o seguinte. Eu tenho que escolher três. Colocaram três aqui, bacaninha, né? Colocaram três. E aí falaram assim, ó, aqui eu tenho 8 possibilidades pro primeiro. Pro segundo eu tenho 7, já que eu tenho 8 projetos, né? Pro segundo eu tenho 7, pro terceiro eu tenho 6. Por que que isso está errado? Deixa eu explicar bem direitinho para vocês e bem devagar. Toda vez que eu faço essa multiplicação, eu uso esse multiplicativo aqui, 8, 7 vezes 6, você vai ordenar. Quando você escolhe o projeto A, B, C, escolhe esses três, aqui dentro das possibilidades, ele vai estar escolhendo também o ACB, o BAC, o BCA, o CAB e o CBA. Você vai estar ordenando essas três escolhas. E a gente não quer, né? A gente viu que não faz diferença. Eu não quero nem essa, 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 eu não quero nem essa. Então a gente vai estar contando 6 vezes mais quando eu multiplico 8 vezes 7 vezes 6. Então, se você queria usar o princípio multiplicativo, é proibido? Eu sou obrigado a usar a fórmula? Lógico que não. Mas se você quer usar o princípio multiplicativo quando eu tenho combinação, uma escolha não ordenada, eu tenho que dividir esse valor por 3 fatorial. Como assim? Lembra que eu falei com vocês que para cada escolha de 3 você tem 6 possibilidades de ordená-los? Você vai tirar essas possibilidades, você vai dividir por 3 fatorial, porque isso aqui está multiplicado por 6. Então aqui eu posso cortar esse com esse. Então 8 vezes 7 dá 56. Mas assim, muita gente errou essa questão de bobeira fazendo 8 vezes 7 vezes 6. E não era o caso, né? Não era uma escolha ordenada, uma escolha que não tem ordem, né? Que não precisa ser ordenado. Então a gente tem aí 8 vezes 7 que vai dar 56 possibilidades. Bacana, gente. Espero que tenha entendido, tenha ficado clara essa questão. Eu vou gravar os outros vídeos, as outras questões, né? Vou finalizando por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.